ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora 6h02, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você sabia que o comércio é obrigado a devolver o troco de 1 centavo no caso de produtos que custam um valor em R$1,99, por exemplo? É isso mesmo, a lei do troco ainda é muito pouco conhecida, mas obriga o estabelecimento a devolver o troco na íntegra. Não havendo, ele deve arredondar o valor para baixo e devolver um troco maior em benefício do cliente. O PROCON é quem fiscaliza a lei do troco em Goiás. Convidamos o gerente de fiscalização do órgão, Marcos Rosa, para falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, Delfino. Boa noite a todos os ouvintes. Graças a Deus, tudo na paz. Que bom. Marcos, o que diz a lei do troco, que é uma lei estadual, né? Exatamente. Delfino, nós consideramos que essa lei de número 19232, que entrou em vigência no dia 16 de março de 2016, ela é uma conquista do consumidor goiano. E essa lei determina a todos os estabelecimentos comerciais do estado de Goiás que devolvam o troco integral ao consumidor e em espécie. Ou seja, através dessa lei, o fornecedor ele torna-se proibido de obrigar o consumidor a adquirir produtos que, porventura, talvez não desejam adquirir naquele momento. Coisas que normalmente eram comuns, principalmente em lanchonetes, em panificadoras, quando o consumidor chegava para adquirir algum produto e o fornecedor acabava induzindo o consumidor a levar balinhas, chicletes ou até mesmo outros produtos como troco. E através dessa lei, o fornecedor ele torna-se obrigado a devolver o troco integral, em dinheiro. E caso o fornecedor não tenha aquele troco, aquela moedinha para devolver para o consumidor, o fornecedor pode até oferecer algum produto, como exemplo que eu mencionei, a bala ou chiclete. Mas caso o consumidor não queira levar esse produto, a empresa é obrigada a devolver o valor em espécie para o consumidor. Aí acontece aquelas situações de o fornecedor não ter aquela moedinha de 1 centavo para devolver. Caso o fornecedor não tenha, ele sempre deverá arredondar o valor do produto para menos. Ou seja, caso o produto custe R$ 9,99 e o fornecedor não tenha a moedinha de 1 centavo para devolver, ele deve devolver 5 centavos. Caso ele não tenha a moeda de 5 centavos, obrigatoriamente deve devolver 10 centavos. E sucessivamente. O que é importante é que o fornecedor não pode se apropriar desse valor e, principalmente, é proibido de arredondar o valor para mais, e também nós consideramos que é de grande relevância que o consumidor, independente do centavo, da quantidade de centavos que é de direito dele em receber como troco, nós orientamos que ele deve exigir que esse troco seja devolvido em espécie. É muito comum, né, os estabelecimentos cobrarem um valor aí, é uma estratégia, inclusive, de mercado, é um valor em R$1,99, e depois arredonda no caixa, arredonda isso para cima. E o consumidor vai deixando, né? No caso do consumidor que realmente não quiser que seja arredondado para cima, o que ele deve fazer, qual é o caminho que ele deve falar ali na boca do caixa? Caso o consumidor esteja adquirindo qualquer produto e o fornecedor não tenha o troco para a devolver em espécie, nós orientamos que ele exija que o valor seja arredondado sempre para menor. Ou seja, esse arredondamento deverá ser feito sempre em benefício do consumidor. E caso o fornecedor recuse a disponibilizar, a devolver esse troco para o consumidor, nós orientamos que ele denuncie através do Disque Denúncia 151
que é o telefone que nós recepcionamos as denúncias daqueles consumidores que estão em Goiânia ou na região metropolitana, e para aquele consumidor que está no interior do estado, local que também nós, PROCON estadual, executamos as fiscalizações rotineiramente, esse consumidor pode denunciar através do telefone 62 3201 7124. E também, Delfino, nós colocamos à disposição do consumidor o site do PROCON Goiás, ferramenta que também nós utilizamos para recepcionar as denúncias. Basta que o consumidor acesse o site do PROCON, clique no link PROCON Web e, através dessa ferramenta, ele poderá fazer a sua denúncia, seja de forma anônima ou identificada. E algo também, Delfino, que é muito importante ressaltar, que além dessas obrigatoriedades de devolver o troco para o consumidor em espécie, de arredondar para menor, caso não tenha o troco para devolução, nós também orientamos, e também a lei determina, que todo o estabelecimento no estado de Goiás é obrigado a colocar um cartaz ou uma placa com dimensões mínimas de 20 centímetros por 30 centímetros em local visível e de fácil acesso ao consumidor, informando o direito que o consumidor tem através dessa lei. Na falta de troco, o estabelecimento comercial pode se negar a realizar a venda? De forma alguma. O fornecedor ele tem que ter o troco para o consumidor. Inclusive, caso o fornecedor ele adote essa medida, ou seja, recuse a venda do produto para o consumidor com a alegação de não possuir o troco, essa conduta caracteriza prática infrativa e abusiva, inclusive. Prática que é combatida através do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39. E como tem sido a fiscalização do PROCON estadual? Ela é feita por amostragem, só por meio de denúncias? Como é feita essa fiscalização? Delfino, ultimamente as fiscalizações que nós temos executado basicamente são atendendo denúncias que são reportadas ao órgão pelos consumidores. E por incrível que pareça, nós temos observado que a cada dia que passa, os consumidores estão mais conscientes de quais são seus direitos e deveres, não apenas envolvendo essa legislação, mas a legislação consumerista de um modo geral. Até mesmo para você e o consumidor que nos escuta neste momento entender, no ano de 2017, 789 empresas foram autuadas em função dessa legislação. Já no ano de 2018, apenas 165 empresas foram notificadas até o presente momento. Marcos, qual que é a implicação para o comerciante ao infringir essa lei? Caso nós venhamos a constatar desrespeito a essa legislação ou qualquer legislação consumerista, a empresa é autuada e, consequentemente, ela responderá a um processo administrativo perante o PROCON Goiás, estando passível da penalidade de multa. Multa essa que varia de R$ 613 multa mínima até valores que podem superar a casa de R$ 8 milhões. E quais são os canais de atendimento do PROCON estadual, no caso para se realizar denúncias, enfim? Nós recepcionamos as denúncias de consumidores em todos os postos de atendimento do PROCON, inclusive na sede e nos VaptVups, e inclusive também nós recepcionamos através de redes sociais, do Disque Denúncia 151 e também do PROCON Web, que são as principais ferramentas utilizadas pelos consumidores para reportar indícios de irregularidade. Ok, Marcos, muito obrigado por falar conosco, o gerente de fiscalização do PROCON estadual, Marcos Rosa, que sempre participa conosco aqui. Obrigado pela gentileza e até a próxima. Nós é que agradecemos mais uma vez, Delfino, pelo espaço aberto ao órgão. Nós parabenizamos vocês por abordar esses assuntos que são de grande relevância, não apenas para o consumidor, mas também para o fornecedor, de modo que ambas as partes possam saber de quais são os seus direitos e deveres nessa relação de consumo. Isso é verdade. Noite. Boa noite. Agora, 6h11, a gente faz um intervalo aqui no Jornal das 6 e volta em instantes. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Agora em Novo Dia, segunda-feira, às 9h. Beatlemania.
Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Nas noites de domingo, contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9 da noite. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h13 em Goiânia. E Goiás tem a segunda menor taxa de escolarização do país entre crianças até 3 anos de idade. A reportagem é de Tiago Marcolini. A região centro-oeste do Brasil apresenta a segunda menor taxa de escolarização do país entre crianças de 0 a 3 anos de idade, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Cerca de 25% das pessoas desta faixa etária estão em instituições de ensino. O número teve ligeiro crescimento em 0,5% em comparação a 2016 e só fica atrás da região norte, que tem o pior índice do Brasil, com quase 17%. Os dados de Goiás seguem o padrão apresentado na região centro-oeste. Segundo os últimos dados do Observatório do Plano Nacional de Ensino de 2015, mais de 74 mil crianças estão estudando, o que representa quase 20% do total de pessoas até 3 anos. No entanto, mais de 300 mil estão fora das instituições de ensino. Goiás é um dos estados brasileiros mais equilibrados quanto à distribuição de creches entre as redes pública e privada de ensino. Segundo o levantamento do Observatório, 47% são instituições privadas, frente a 53% de escolas públicas. Os recursos do Programa Brasil Carinhoso, criado em 2012, com o intuito de ampliar o acesso de beneficiários do Bolsa Família a creches, caiu drasticamente. O orçamento de R$ 137 milhões aprovado no ano passado foi reduzido para 6,5 milhões em 2018. A diferença é grande quando comparado ao investimento no ensino superior. Somente o Ministério da Educação investiu mais de R$ 79 bilhões em 2017. Segundo o especialista em educação e professor da Universidade de Brasília, Célio Cunha, há uma defasagem histórica em relação aos investimentos nos graus de ensino. O financiamento da educação básica não manteve o mesmo dinamismo do ensino superior. O governo brasileiro, isso aí aconteceu sobretudo nos anos 70, quando o governo brasileiro fez um grande investimento nas universidades federais. O desenvolvimento da educação infantil é tema dos planos de governo dos pré-candidatos à presidência da República. O Programa Econômico de Henrique Meirelles, do MDB, por exemplo, pretende criar um incentivo fiscal para levar o conceito do Programa Universidade para Todos, o ProUni, até as creches, permitindo assim que crianças pobres estudem em instituições particulares. A ideia é oferecer renúncia fiscal para escolas, parte financiada pelo governo federal e parte pelos municípios. Os subsídios oferecidos serão maiores quando a renda per capita familiar e o nível educacional dos pais forem menores. Segundo o coordenador econômico de Henrique Meirelles, José Márcio Camargo, a educação infantil é uma das prioridades do plano de governo do pré-candidato do MDB. Nossa ideia é dar uma ênfase especial à educação infantil. Até hoje, governos têm dado muita ênfase à universidade, principalmente ao ensino superior e ensino médio, e pouca ênfase à educação infantil. Nossa avaliação é que o processo educacional começa antes da criança nascer. O ser humano atinge o auge da capacidade de aprendizado com 6, 7 anos. Então, se você perde esse início do processo aí, você perde uma parte importante da capacidade de crescimento do ser humano. O estudo do Observatório do Plano Nacional de Ensino apresenta ainda a evolução da porcentagem de crianças de 0 a 3 anos nas escolas de 2001 a 2015. Em Goiás, no começo dos anos 2000, menos de 6% das crianças frequentavam a escola. Com variações ao longo de 14 anos, o estado atingiu o maior índice em 2015. Reportagem Tiago Marcolini. Vamos aqui continuar falando de política, agora sobre as eleições presidenciais. PSC oficializa a candidatura de Paulo Rabelo de Castro. Tiago Marcolino tem as informações.
O Partido Social Cristão oficializou nesta sexta-feira a candidatura de Paulo Rabelo de Castro à presidência da República. Ele foi escolhido por aclamação na convenção da sigla realizada em Brasília. Natural do Rio de Janeiro, Rabelo é doutor em economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, entre junho de 2017 e março de 2018. Além de Paulo Rabelo de Castro, Ciro Gomes, do PDT, também já foi oficializado como candidato ao Palácio do Planalto. Outros partidos devem oficializar as candidaturas até o começo de agosto. Jair Bolsonaro deve ser aclamado candidato no domingo pelo PSL. O PCdoB deve escolher se lança ou não Manuela Dávila no primeiro dia de agosto. No dia 2, o MDB deve confirmar o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como candidato. O PSDB deve escolher Geraldo Alckmin no dia 4 e no dia 5, o último para a realização das convenções, o PSB deve escolher em qual rumo caminhará no pleito. Reportagem Tiago Marcolini. E o PSL oficializou Jair Bolsonaro, candidato a presidente. A reportagem é de Paulo Henrique Gomes. O Partido Social Liberal anunciou neste domingo o nome do deputado federal Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República para a eleição deste ano. O anúncio da candidatura foi feito após Bolsonaro ser escolhido por aclamação dos correligionários durante o Encontro Nacional da Legenda no Rio de Janeiro. O PSL ainda não definiu quem será o vice na chapa encabeçada por Bolsonaro. Segundo o comunicado durante a convenção, o partido irá definir o nome até 5 de agosto. Bolsonaro chegou ao evento acompanhado pelo senador Magno Malta, do PR, e pelo general da reserva, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, do Exército. Ambos foram cotados para ser vice na chapa de Bolsonaro, mas não chegaram a um acordo. Logo no início de seu discurso, Bolsonaro citou as dificuldades que irá enfrentar ao longo de sua campanha. Não temos um grande partido, não temos fundo eleitoral, não temos televisão, mas temos o que os outros não têm, que são vocês. Entre algumas das propostas apresentadas por Bolsonaro estão a busca pelo liberalismo na economia e a privatização da maioria das estatais, colocar um general no Ministério da Defesa, tirar o Brasil do Acordo de Paris, onde o país se compromete a reduzir a emissão de gases que colaboram com o efeito estufa, e dar retaguarda jurídica para militares e agentes da segurança pública. Durante o evento, Bolsonaro atacou o pré-candidato à presidência Geraldo Alckmin, do PSDB. O candidato do PSL fez referência à aliança de Alckmin com o Centrão do Congresso, anunciada na última semana. O candidato classificou o grupo como a escória da política brasileira. Bolsonaro também agiu com ironia ao citar os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff como parâmetro para avaliar se está preparado ou não para assumir o Planalto. Coloque na mesma sala eu, Dilma e Lula. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior do que os dois juntos, não estou preparado. Jair Bolsonaro tem 63 anos e é natural de Campinas. Capitão do Exército, atualmente na reserva, o candidato cumpre o 7º mandato consecutivo como deputado federal. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Guilherme Boulos, candidato à presidência pelo PSOL, diz que, se eleito, vai revogar as medidas de Michel Temer. A reportagem é de Juliana Gonçalves. Em discurso de lançamento da candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, para presidente da República, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto disse que, se eleito, o primeiro compromisso a ser cumprido será anular atos do governo do presidente Michel Temer. Entre as medidas a serem revogadas, Boulos citou a reforma trabalhista, o regime fiscal que estabeleceu um teto aos gastos públicos e as concessões de áreas de exploração de petróleo a grupos estrangeiros. São medidas que, segundo ele, fazem parte de uma agenda não escolhida pelo povo e que foi implementada pelo que chamou de quadrilha, comandada por Temer. O candidato também defendeu o fim dos privilégios dos mais ricos para garantir os direitos sociais de todos os brasileiros. Nós também temos um segundo desafio. E este desafio é enfrentar os privilégios daqueles que se acham os donos do Brasil. Nós queremos sim, e nós vamos retomar
um projeto que seja um projeto de desenvolvimento, com emprego, com renda, com serviços públicos de saúde, educação, moradia para todo o nosso povo. No discurso, Boulos também deixou claro que não terá medo de defender temas como a legalização do aborto durante sua campanha. Aclamado pelos militantes como o presidente que faz ocupação, adiantou ainda que seu programa de governo inclui a desapropriação de prédios abandonados e a reforma agrária. Segundo ele, o trabalhador pode morar em lugar bom também e tem esse direito. A chapa liderada por Boulos, que tem a líder indígena Sônia Guajajara como vice, foi homologada na Convenção Nacional do PSOL em São Paulo. A candidatura tem o Partido Comunista Brasileiro como aliado e foi classificada pela deputada Luísa Erundina, presente na convenção, como a única chapa de esquerda do país. Reportagem Juliana Gonçalves. 6h23, a gente faz um intervalo e volta já com o Jornal das 6. Sábado você tem um encontro com os anjos da noite. Os mestres do blues, do soul, do rhythm and blues, em todas as vertentes da autêntica música negra. Uma produção da Rádio Câmara, divulgada pela Universitária de Goiânia. Sábado, sempre às 8 da noite. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. O repórter Diego Brandão conta como os distratos de imóveis da planta podem ser prejudiciais para os consumidores. Um projeto de lei que tramita no Senado Federal pode causar impactos importantes no tema do distrato de imóveis. O dito distrato de imóveis é a situação na qual há desistência da compra de imóveis na planta por parte de consumidores. A proposta foi rejeitada na Comissão de Direitos Econômicos do Senado, mas ainda passará por votação em plenário. Entre o que prevê o PL 1220 de 2015 está a multa de 50% do valor pago pelo comprador que desistir de um negócio. Por exemplo, o especialista em direito do consumidor da Proteste, Associação de Consumidores, Renato Santa Rita, reforça que o projeto de lei pode gerar maior segurança jurídica e outras situações positivas a toda a sociedade, mas para isto oferecer, necessita passar por modificações. O projeto de lei é benéfico para a sociedade desde que haja equilíbrio entre as incorporadoras e os consumidores. As multas sejam equilibradas, as multas sejam razoáveis. Então a gente defende o projeto de lei, mas a gente não defende que haja discrepância na atenção dada à incorporadora. O projeto precisa ser mais equilibrado, tanto ao ponto do consumidor quanto da incorporadora, para também que ela não quebre e não gere prejuízo para toda a sociedade. A Câmara dos Deputados também aumentou de 10% para 25% a multa constante no projeto inicial para os casos de desistência da compra de imóveis não afetados, ou seja, aqueles que não possuem CNPJ próprio e não são separados dos bens das incorporadoras. O texto também incluiu que atrasos das incorporadoras que levem até 6 meses para a entrega de imóveis não gerem multas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. 6h26 e evento debate a importância do rádio como mídia local e também interativa. Alexandra Fiore tem as informações. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, ABERT, prepara a 28ª edição do Congresso Brasileiro de Radiodifusão. O evento está programado para os dias 21 e 22 de agosto em Brasília, com o tema Somos Rádio e Televisão, Informação e Entretenimento Gratuitos com Credibilidade, Somos Brasil. O evento vai reunir radiodifusores de todo o país para discutir os principais temas do setor. Serão painéis e palestras sobre os desafios de mercado
mercado impostos pela tecnologia, liberdade de expressão, rádio e interatividade, além de assuntos regulatórios e comerciais. Um dos painéis em destaque é Rádio, uma mídia cada vez mais local e interativa, esse é o futuro? Que terá entre os palestrantes Nilson César, locutor esportivo da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Para ele, o rádio é imortal, mesmo com a diversidade de formas de interagir que existem atualmente. Há 30, 40, 50 anos, quando surgiu primeiro a televisão, diziam que o rádio ia acabar. Depois a internet também dizia a mesma coisa. O rádio é imortal. É um veículo que vai ter sempre o seu espaço, da maneira que ele é, da maneira que ele nasceu. Claro que vamos ter uma diversificação de maneiras para se acompanhar o rádio. O ouvinte, o telespectador escolhe aquilo que ele quer ouvir ou assistir. Eu acho que é o futuro. Mas o rádio tradicional, inclusive a característica do rádio AM, eu acho que ela é imortal, que você vai ter sempre público diferente, com exigibilidades diferentes. Também haverá oficinas sobre propaganda programática, sistema mosaico da Anatel, automação, formas de aumentar a receita das emissoras, mídias sociais e outros temas. O diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonic, declarou que a expectativa é trazer cases de sucesso do exterior e promover troca de informações. O encontro deve reunir 1.200 radiodifusores. As inscrições podem ser feitas no site www.abert.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, reduziu de 2% para 1,6% a previsão de crescimento para a América Latina. Já o PIB do Brasil deve ter alta em 2018 de 1,8%, segundo o FMI. O desempenho é inferior ao de países como Chile, Colômbia, México e Peru. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, segunda-feira, 23 de julho de 2018. Agradecemos ao Tiago Damaso e Glenner Lobato pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite, obrigado pela audiência. Continue ouvindo a Rádio Universitária porque vai começar o Estação Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.